A história começa com Akira, o protagonista, um assassino experiente que observava de longe outro assassino. Aquele homem, ao perceber sua presença, mostrou medo, e Akira pensou consigo mesmo que era lamentável terem sido designados para o mesmo alvo, já que agora ele teria que eliminá-lo sem hesitação. O outro jogou várias armas em sua direção, mas Akira desviou com leveza e precisão. Irritado, o inimigo lançou um ataque direto e o protagonista reagiu rapidamente, empunhando sua espada com um movimento firme e veloz. Ele desarmou o oponente que insistia em lutar, jogando adagas e shurikens em uma tentativa desesperada de feri-lo. Em um instante, Akira apareceu atrás dele, e o homem, confuso, não entendeu como aquilo havia sido possível. Ainda obstinado, ele tentou atingir com uma lâmina escondida em seu sapato. Akira, imponente, bloqueou todos os ataques e contra-atacou com precisão, o ferindo até o imobilizar. Ele fraturou uma perna, o fazendo cair no chão. Atordoado pela derrota fácil, a espada que Akira havia jogado segundos antes caiu do ar e perfurou o corpo do homem, encerrando sua vida. Isso é o que chamam de brutalidade, pensou o protagonista. Então ele se concentrou novamente e completou sua missão sem hesitação, como sempre fazia. Mas como tudo começou? Aquela pergunta ecoava como uma memória distante. Algum tempo atrás, Akira estava em sua sala de aula, onde colegas conversavam animadamente sobre o conselho estudantil e as festividades que se aproximavam. Alguns faziam planos para depois da aula, enquanto Akira permanecia em silêncio, focado lendo algo em seu celular. Isso despertou curiosidade entre os estudantes e um garoto perguntou o que ele estava lendo e se ele poderia pegar o livro emprestado. Uma garota comentou que ela mal se lembrava dele estar lá desde o início do ano, o que não o surpreendeu, já que ele preferia passar despercebido. No entanto, naquele momento, algo estranho chamou sua atenção: um brilho no telefone. De repente, uma figura sombria envolveu todos os estudantes. Em um piscar de olhos, eles estavam em algum lugar completamente diferente. A confusão tomou conta do grupo até que um velho homem apareceu, pedindo calma e dizendo que o rei queria falar com eles. O homem agradeceu por eles virem de outro mundo e explicou que eles estavam agora em Retice, o maior continente humano daquele mundo, ameaçado pelo avanço dos demônios. Portanto, eles precisavam de um herói capaz de os derrotar. O velho homem disse que entre eles estava o escolhido, e eles tinham que descobrir quem era. Akira ouvia atentamente, intrigado, pensando que isso era um verdadeiro isekai como os que ele amava ler. Logo, um por um, seus colegas se aproximaram da grande esfera mágica, focando em seus próprios status. Um painel apareceu diante deles, mostrando habilidades e ocupações. O espanto tomou conta quando perceberam que seriam cavaleiros, magos ou xamãs. Um colega, empolgado, comentou que Akira provavelmente seria um feiticeiro e perguntou qual era sua classe. Ele calmamente respondeu que era um assassino, mas algo parecia errado. Seus atributos eram altos demais e isso o deixou desconfiado. Quando Sato, seu colega, foi reconhecido como o herói, o velho homem o elogiou dizendo que seu ataque superava todos. No entanto, Akira notou que suas próprias estatísticas eram ainda mais altas. Algo não fazia sentido e ele decidiu não revelar suas habilidades. Usando seu talento máximo de furtividade, Akira se camuflou e evitou ser visto. Quando foram levados aos dormitórios, ele notou câmeras escondidas ao longo dos corredores. Isso aumentou sua suspeita de que estavam sendo vigiados. Após receber roupas adequadas para sua profissão, ele saiu discretamente para explorar a cidade. Olhando ao redor, ele confirmou que realmente estava em outro mundo. Ele se maravilhou com sua força física enquanto escalava paredes com facilidade, e usando furtividade, alcançou a biblioteca do castelo. Lá, ele viu o rei falando com a princesa. O monarca perguntou sobre as crianças, e ela respondeu que nenhum deles suspeitava de nada, já que vinham de um mundo sem magia. O rei pediu para ela continuar daquele jeito. Akira, escondido, ficou irritado, convencido de que algo estava errado em toda a situação. Ele pensou em eliminá-lo bem ali, mas decidiu esperar até o dia seguinte. Enquanto todos se reuniam para aproveitar o banquete, Akira permaneceu escondido, refletindo se deveria contar aos seus colegas o que havia descoberto. No entanto, ele sabia que ninguém acreditaria nele. Então um dos estudantes se levantou empolgado, encorajando os outros a fazer o melhor na missão de salvar aquele mundo. Akira apenas observava decepcionado, acreditando que o rei havia enganado todos. Mais tarde, o Capitão Saran apareceu e anunciou que eles seriam treinados como companheiros do herói. Akira decidiu que precisava reunir mais informações e saiu novamente. Invisível no jardim, Saran o surpreendeu perguntando se algo o incomodava. Akira ficou assustado por ter sido detectado mesmo estando com furtividade máxima.
O capitão explicou que tinha uma visão mágica capaz de perceber variações de temperatura, o que permitia vê-lo. Quando Akira empunhou uma adaga, Saran prometeu que não diria nada ao rei, afirmando que as coisas não eram como pareciam. O protagonista ficou surpreso. Aquele homem parecia diferente do rei. Pouco depois, eles se sentaram e conversaram. Saran o aconselhou a não perder tempo na biblioteca, já que não havia nada útil lá. Ele disse que se quisesse se tornar mais forte, poderia treiná-lo pessoalmente. Akira admitiu que sabia pouco sobre aquele mundo e sobre magia, mas o que mais queria era encontrar um jeito de voltar para casa. Ele pensou em sua família, imaginando como eles deviam estar e confessou que não tinha ideia de como retornar. Saran respondeu que o melhor caminho seria se tornar mais forte, já que ser fraco e morrer antes de encontrar uma solução seria inútil. Ele propôs ser seu professor e lhe ensinar tudo o que pudesse, pedindo apenas que em troca Akira lhe contasse mais sobre o mundo de onde veio, já que ele era muito curioso. O jovem surpreso aceitou, pois reconheceu que tal ajuda seria valiosa. Nos dias seguintes, Akira se dedicou intensamente a aprender sobre os 4 continentes e as várias raças daquele mundo, treinando até a exaustão. Saran, por sua vez, estava fascinado ouvindo sobre a tecnologia do mundo de Akira. Uma noite, o assistente do capitão reclamou, dizendo que tinha que lidar com o treinamento sozinho, já que seu superior passava tempo demais com o novo estudante. Saran respondeu que Akira era uma pessoa interessante e aprender mais sobre seu mundo era incrível. O assistente ficou assustado quando o capitão mencionou que Akira possuía furtividade máxima, uma habilidade que apenas o primeiro herói havia alcançado. Naquele momento, Akira entrou na sala e o assistente saiu nervoso. O protagonista então perguntou a Saran sobre o livro que havia encontrado na biblioteca. O capitão sorriu e respondeu que o livro era na verdade um plano de golpe, um documento que ele mesmo havia escrito e escondido, disfarçado como um livro de receitas. Akira ficou impressionado com sua honestidade, e Saran explicou que o rei havia perdido a razão, planejando algo que destruiria a ordem natural daquele mundo. Ele disse que precisavam pará-lo antes que fosse tarde demais. Akira ouvia em silêncio, pensando que finalmente havia encontrado alguém digno de confiança. Embora os cavaleiros não pudessem agir dessa forma tão facilmente, eles ainda deviam muito ao rei, e o protagonista imagina que era precisamente por isso que Saran decidiu se aproximar dele. Se ele fosse um simples assassino sem conexão real e o eliminasse, certamente tudo seria mais simples. No entanto, Saran nega essa ideia, dizendo que é melhor que ele não tire nenhuma vida, mesmo que sua profissão seja de assassino. Eles acreditam que se a mãe e irmã de Akira descobrissem o que ele fez, elas não ficariam felizes. Por esse motivo, ele precisa se concentrar em ser alguém capaz de lutar sem matar. Um assassino que usa suas habilidades de forma inteligente, e dentro de si, ele pensa que pode realmente alcançar isso, porque desde o primeiro dia, ele notou algo diferente em si mesmo. Ele era o único que não deixou a empolgação dominar e escolheu por conta própria não revelar suas estatísticas. Essa atitude provou o quanto ele havia amadurecido, e Akira confirma esse pensamento, observando que ninguém antes havia notado sua verdadeira natureza. Saran então comenta que ele também poderia ajudá-lo a lidar com aquele golpe, garantindo que o rei deixasse o trono pacificamente. Alguns dias depois, Saran anuncia que chegou o momento de testar seu treinamento e força, levando o grupo para uma masmorra. Nosso protagonista caminha com seus companheiros, maravilhado pela multidão que assiste e os elogia ao longo do caminho. Ainda assim, ele sente o olhar de alguém cheio de ódio e em um instante ele se move atrás da garota, perguntando em uma voz firme o motivo daquele olhar. Surpresa, a jovem apenas pergunta se ele tem alguma ideia do sacrifício que foi necessário para os heróis serem invocados. Akira responde que não sabe, e ela, o encarando, murmura que espera o ver novamente quando ele descobrir. Algumas horas depois, o grupo já está dentro da masmorra, enfrentando ondas de monstros sem descanso. Akira comenta com o capitão que todos estão exaustos e que talvez seja melhor recuar. Naquele momento, Saran ativa uma habilidade poderosa, abrindo um caminho com um ataque devastador para o retorno. Enquanto isso, Sato, ao perceber que outros monstros bloquearam a passagem, joga uma bomba de fumaça dada pela princesa, algo reservado apenas para emergências. Mas o medo toma conta de todos quando um minotauro gigantesco aparece diante deles. Até Akira fica surpreso pensando que um monstro daquele tamanho nunca deveria estar no primeiro nível. Sem hesitação, ele parte para o ataque, usando suas técnicas para acertar o inimigo, conseguindo cravar a adaga por um breve momento. No entanto, sua arma se estilhaça e ao retornar ao grupo, ele pede para Sato não se forçar mais, já que seu braço estava quebrado. Sato recusa, afirmando que seu dever como herói é proteger seus companheiros. Mas Akira, com um olhar sério, rebate que a verdadeira responsabilidade deles é salvar o mundo e que os companheiros do herói devem o apoiar enquanto preservam suas próprias vidas. Naquele momento, ele nota algo anormal em Sato e ordena que a xamã verifique o que está acontecendo. A jovem obedece e, ao remover a maldição que estava nele, fica surpresa ao notar a energia sombria que ele carregava. Akira corre em direção a Saran, determinado a usar a técnica que havia guardado para aquele momento.
Saran o encoraja com um grito de apoio, e o capitão canaliza seu poder, invocando um poderoso raio que paralisa o Minotauro, deixando todos impressionados. Aproveitando a abertura, o protagonista salta nas costas da criatura, focando toda a sua energia e ativa a magia das sombras. Akira liberou o poder correndo por suas veias e conseguiu conter a criatura diante dele. No entanto, o monstro provou ser muito mais poderoso do que qualquer um poderia ter imaginado. Uma força bruta que fez o chão tremer. Mesmo assim, Akira não recuou. Ele reuniu toda a energia em seu corpo e ativou seu golpe secreto. Várias sombras de energia apareceram ao seu redor, e em um movimento rápido, perfuraram o corpo da criatura. Então, o jovem começou a arrastar o monstro para a terra, e todos assistiram atordoados por tal demonstração de poder. Ainda assim, o controle lentamente escapou de suas mãos. A energia se espalhou caoticamente, e as pessoas começaram a recuar, com medo do que poderia acontecer. De repente, o mestre de Akira apareceu entre eles. Sua voz soou firme, pedindo ao rapaz para ficar calmo. Ele disse que tudo ficaria bem, que Akira só precisava respirar e dominar seu próprio poder. O olhar do mestre transmitia confiança, e Akira escutou. Lentamente, ele recuperou o controle, e o campo de energia começou a desaparecer. Quando tudo se acalmou, o silêncio preencheu o ar. Todos estavam atordoados com a força que o jovem havia mostrado. A cena seguinte mostrou os dois já do lado de fora após a batalha. O mestre colocou uma mão no ombro de seu discípulo e o agradeceu com sinceridade. Ele disse que se não fosse por Akira, ninguém teria sobrevivido para contar a história. Akira permaneceu em silêncio por um momento, lembrando que só estava vivo graças ao seu mestre, que o havia ajudado a dominar a magia quando ele quase perdeu o controle durante o antigo treinamento. Saran, intrigado, observou que nunca tinha ouvido falar daquela habilidade extra chamada Magia das Sombras. Ele disse que era um poder extremamente raro, muito forte, mas difícil de controlar, e que drenava enormes quantidades de energia. Saran pediu ao rapaz para não usá-la novamente, a menos que fosse absolutamente necessário. Akira acenou com a cabeça e prometeu que não a usaria tão imprudentemente novamente. Logo após, o mestre estendeu um presente. Era uma katana reluzente. Ele disse que a espada se chamava Katana, a mesma forjada pelo primeiro herói da história. Akira olhou para a arma surpreso e perguntou por que ele queria dá-la a ele, em vez do verdadeiro herói. Saran explicou que o herói já tinha a espada sagrada, e que se ele carregasse aquela, o rei notaria imediatamente. Akira queria entender por que isso seria um problema, e Saran respondeu sem hesitação que havia roubado a espada do arsenal real. Mesmo surpreso, o rapaz decidiu aceitar o presente. Ele então perguntou qual era o verdadeiro nome da lâmina. O homem explicou que eles não sabiam, pois ninguém conseguia decifrar a língua antiga gravada nela. No entanto, Akira conseguia ler as inscrições e percebeu que diziam Deus da Lâmina da Noite. Havia também outra frase, dizendo que a espada deveria chegar às mãos do sucessor e guiá-lo no momento de necessidade. Akira sentiu curiosidade de conhecer o homem que havia forjado aquela lâmina, e o mestre mostrou o mesmo interesse. Saran queria saber mais sobre o herói, e Akira lhe disse que a magia sombria que o atormentava era terrível, uma maldição que se recusava a desaparecer. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, pensativo, pois já tinha uma boa ideia de quem estava por trás de tudo aquilo. A história então mudou para outro lugar, onde uma mulher falava diante de um cristal. Ela chamou aquele cristal de Tsukasa Sato e disse que desejava que ele fosse um fantoche, um falso herói. De repente, Akira apareceu, cortando o cristal ao meio com um único golpe. A mulher se virou assustada e perguntou quem ele era. Akira friamente respondeu que estava lá para acabar com a maldição do herói. A mulher o acusou de invadir os aposentos de uma dama sem permissão, chamando isso de grande ofensa. Akira apenas a lembrou firmemente que ela não era nenhuma dama, mas uma bruxa que usava maldições para manipular pessoas. A mulher manteve a compostura e afirmou que fazia tudo aquilo apenas em nome de Sua Majestade. O rapaz perguntou qual era o verdadeiro propósito de obedecer às ordens do rei, mas ela respondeu da mesma forma, que tudo o que fazia era para Sua Majestade. Sem prolongar o diálogo, Akira deixou o lugar. Assim que ele se foi, a mulher abriu uma gaveta e revelou dezenas de outros cristais, cada um com um nome diferente gravado. Enquanto isso, Akira foi até a comandante Saran. Ele lhe contou tudo e disse que ela sempre esteve certa em suas suspeitas. Saran perguntou se a princesa havia visto o rosto do jovem, e Akira respondeu que mal conseguiu conversar adequadamente com ela.
Naquele momento, ambos perceberam que a princesa era meramente um fantoche nas mãos do rei. Saran disse ao rapaz para descansar um pouco e avisou que seria melhor não ficar no castelo durante a noite. Akira queria saber por quê, e Saran explicou que a princesa havia começado a lançar maldições sobre todos, exceto no herói. O rapaz tinha um status desconhecido que o protegia temporariamente, mas se ele perdesse o controle, ordenariam sua execução. Saran acrescentou que o procurariam em cada canto do castelo. Akira perguntou se seria repreendido por ter mostrado seu rosto. O comandante apenas sorriu e disse que ele havia sido jovem uma vez também. Ele disse que todos cometem erros e que nunca sacrificaria alguém por tal coisa. Akira acrescentou que admirava Saran e desejava que houvesse mais pessoas como ele em seu mundo de origem. Antes de partir, Saran pediu a Akira para um dia levá-la ao lugar de onde ele veio. No dia seguinte, ao acordar, Akira notou grande comoção e muitas pessoas reunidas. Ele queria entender por quê, mas logo descobriu, chocado, que o comandante Saran havia sido assassinada. O impacto foi tão grande que ele mal conseguiu reagir, e logo começaram a acusá-lo. Eles disseram que era ele quem havia usado a lança para matar o comandante. Akira tentou se defender, lembrando que sua arma havia quebrado na última batalha. Mesmo assim, o rei ordenou sua prisão pelo crime de assassinato. Ao ver a princesa sorrindo discretamente, ele percebeu que havia caído em uma armadilha. Enquanto fugia, ele encontrou Gile, que rapidamente explicou que o comandante havia sido morto pelos assassinos do rei, conhecidos como Corvos da Noite, e que agora eles também estavam atrás dele. Ele disse que Saran havia deixado algumas coisas para Akira, e que ele deveria pegá-las e escapar o mais rápido possível. Quando ele encontrou o que o comandante havia deixado, Akira percebeu que ele já suspeitava que sua morte poderia acontecer a qualquer momento. Antes de deixar o reino, o jovem pensava apenas em seu mestre e no amigo que havia perdido. Ao cair da noite, a princesa informou ao rei que ela já havia lançado a maldição sobre todos, exceto no herói. Ela disse que eles só precisavam de uma justificativa para declarar guerra ao leste e que aquelas crianças seriam peões perfeitos para seus planos. O rei respondeu que não se preocupava com Akira, pois acreditava que ele morreria em alguma rua, mas para ter certeza, ordenou que os Corvos da Noite o caçassem. Akira se lembrou das palavras de seu mestre. Não há lugar melhor para se esconder do que uma masmorra, mas lembre-se de que a água lá é escassa. Então, planeje tudo cuidadosamente. Ele também se lembrou das instruções que explicava como ele poderia subir de nível. A resposta estava dentro da masmorra. Quanto mais fundo ele fosse, mais fortes seriam os inimigos que encontraria. O tempo retrocedeu para mostrar Akira perguntando ao seu mestre por que outras pessoas não faziam o mesmo. O homem respondeu que era por causa do perigo. Ele disse que até esconder a própria presença era insuficiente, mas se Akira aprimorasse suas habilidades de assassino, seria capaz de mascarar seu próprio cheiro, passos e até o calor corporal. Akira sabia que o caminho seria longo, mas o mestre garantiu que valeria a pena. Ele explicou que ao atingir o nível 100, ele poderia desbloquear uma habilidade especial que o ajudaria a sobreviver naquele mundo cruel. Para fazer isso, ele teria que ir ao labirinto e derrotar os chefes que apareciam a cada 10 andares. De volta ao presente, Akira enfrentou numerosos desafios e derrotou muitos inimigos. Finalmente, ele chegou à porta sobre a qual seu mestre sempre havia falado. Dentro estava a câmara do chefe, e uma vez que ele entrasse, só poderia sair quando um deles morresse. O confronto foi brutal. O monstro era incrivelmente poderoso e feriu Akira gravemente. Desesperado, ele recorreu à sua melhor técnica e começou a perfurar a criatura com múltiplas espadas criadas por magia das sombras. Ele se lembrou das palavras do mestre, que havia dito que ferimentos além dos limites aceitáveis ativariam automaticamente o modo de recuperação, usando reservas de mana de emergência. Enquanto isso, a cena mudou para o herói, que expressou o desejo de enfrentar o Lorde Demônio, mas todos ao redor tentaram pará-lo, temendo o que havia acontecido com Akira. O rapaz entendeu que ele estava testemunhando a maldição da princesa, aquela que o vice-comandante Gilles havia mencionado. Mesmo assim, algumas pessoas decidiram acompanhá-lo. Quando eles saíram, ficaram surpresos ao descobrir que haviam escapado com facilidade. O herói refletiu sobre as palavras do rei, que havia ordenado a todos para lutar contra o Lorde Demônio. Eles pensaram que seria muito estranho se o próprio monarca tentasse pará-los agora. Com um olhar confuso, ele perguntou aos seus companheiros por que eles haviam decidido se juntar a ele nesta jornada. A mulher, com uma voz firme, explicou que tinha resistência natural à magia, então a maldição não a havia afetado. Ela acrescentou que nos últimos dias parecia que outra força estava lançando feitiços sobre todos. Kyosuke então se lembrou de que parte da culpa poderia ser dele. Ele se lembrou de ter destruído alguns cristais misteriosos, e que depois disso, tudo começou a dar errado. A cena mudou para Gilles, revelando que ele havia sido quem controlou o rapaz para quebrar os cristais.
Ele explicou que sua manipulação era muito mais poderosa do que qualquer maldição, especialmente quando se tratava de controlar a vontade dos outros. Depois de completar as últimas ordens deixadas pela comandante Saran, Gilles observou o horizonte e desejou boa sorte aos heróis do outro mundo. A narrativa se moveu para Kyosuke, que olhava para o céu com arrependimento em seus pensamentos. Ele reconheceu que deveria ter se juntado a Akira enquanto ainda havia tempo. Maldição ou não, ele pensou que havia falhado em protegê-lo naquele momento. A história retornou ao passado, mostrando o instante em que Kyosuke e Akira se conheceram. A conversa deles foi breve, mas sincera. Eles se apresentaram um ao outro com um aperto de mão e um leve sorriso. Enquanto trabalhavam, Akira pediu a Kyosuke para não contar a ninguém sobre o tipo de serviço que ele fazia. Ele explicou que queria esconder isso até de sua irmã, que estava no primeiro ano. Curioso, Kyosuke mostrou uma foto e disse que sua irmã também estava no primeiro ano. Ambos ficaram surpresos ao perceber que as duas mulheres eram amigas, o que os fez rir naturalmente, como se sua amizade tivesse começado ali. A cena retornou para Akira, que acordou dentro de uma caverna úmida e silenciosa. Ao se levantar, ele notou que seus atributos estavam excelentes e que suas habilidades haviam melhorado muito desde a última luta. Ainda assim, ele achou curioso que tivesse sonhado com Kyosuke sem motivo aparente. Examinando as novas habilidades que havia ganhado, ele notou que sua força havia dobrado. Enquanto caminhava pela masmorra, ele encontrou uma criatura gelatinosa, um slime. Depois de derrotá-lo, ele notou algo estranho dentro. Dentro do corpo translúcido, estava uma mulher elfa inconsciente. Usando uma de suas habilidades especiais, Akira acessou as memórias dela, mas rapidamente desativou o feitiço, chocado com o que viu. Isso é demais para ser verdade, ele pensou, respirando fundo. De repente, a elfa lentamente abriu os olhos. Akira se aproximou e perguntou se ela estava bem. A mulher fracamente respondeu que estava, embora sua energia estivesse quase esgotada. Ele notou que o HP dela estava em apenas 2% e concluiu que qualquer esforço excessivo poderia ser fatal. Observando mais de perto, ele viu que ela possuía a mesma habilidade que ele, o poder de ver a mente de outra pessoa. Quando a elfa leu as informações sobre Akira e viu seu nome, seus olhos se arregalaram antes de ela desmaiar novamente. Preocupado, o jovem a carregou para um lugar mais seguro, onde montou um pequeno abrigo improvisado. Algum tempo depois, ela acordou, e o primeiro som ouvido foi seu estômago reclamando de fome. Akira lhe ofereceu um pouco de água para aliviar a febre e pediu para ela beber devagar. Ela confessou que não conseguia dormir por estar com muita fome. O rapaz abriu sua mochila e lhe entregou um punhado de arroz, dizendo para ela comer o quanto quisesse. Enquanto comia, a mulher perguntou como ele sabia tanto sobre cura. Akira respondeu com um leve sorriso que sua mãe sempre esteve doente e que era por isso que ele havia aprendido a cuidar dos outros desde jovem. O olhar dela mudou para as paredes ao redor e ela notou marcas gravadas nelas, números cuidadosamente ordenados. Akira explicou que fazia aquelas marcações para não se perder na masmorra. A elfa, ainda cansada, o agradeceu e se deitou novamente, prometendo descansar até se recuperar completamente. Quando ela acordou, já se sentia melhor. Ambos decidiram seguir em frente, descendo para as partes mais profundas da masmorra. Akira tentou convencê-la a não segui-lo, dizendo que o lugar era perigoso demais. No entanto, a mulher afirmou que sabia se defender e não precisava de proteção. Relutantemente, ele concordou, e juntos continuaram avançando. Eles entraram em uma grande sala coberta por luzes escuras, onde o ar parecia pesado. De repente, um dragão colossal emergiu das sombras, rugindo com fúria. Eles saltaram para os lados, desviando das garras afiadas. Akira ativou sua magia de camuflagem, mas mesmo assim, foi atingido por um golpe que o enviou batendo contra a parede. A elfa gritou para ele espalhar seu mana por toda a sala, criando um campo de energia capaz de enfraquecer o inimigo. Akira não sabia fazer isso, mas seu ataque funcionou, mirando diretamente nos olhos da criatura. Com um movimento preciso, ele perfurou o olho do dragão com sua lâmina, o fazendo rugir em agonia antes de desabar. Por um momento, tudo parecia silencioso, até que uma luz intensa começou a brilhar do corpo do dragão derrotado. Os dois olharam ao redor, surpresos, enquanto o brilho os envolvia completamente. Surpreendendo ambos, o dragão se transforma em um gato preto gigante, e nem Akira nem Amélia conseguem entender como isso é possível. Amélia usa sua habilidade Olho do Mundo e descobre que o gato é um metamorfo, o que explica como ele se transformou em dragão. Agora tudo faz sentido para ela, pois um dragão verdadeiro seria muito mais resistente que o gato. Akira fica impressionado com a facilidade com que Amélia usa o Olho do Mundo e pergunta por que ele não está usando a habilidade. Ele se lembra de como seu cérebro quase se partiu da última vez que tentou usá-la e acredita que seu nível é muito baixo para utilizá-la corretamente. No entanto,
entanto, Amélia acha que Akira está rejeitando a habilidade, e esse é o motivo de suas dificuldades. Nesse momento, o gato preto acorda e começa a falar. Ele está desapontado por ter sido derrotado por um humano e uma elfa, mesmo tendo se transformado em dragão apenas por diversão. Akira fica atônito ao ouvir o gato monstro falar, e o gato se ofende com sua reação. Ele diz para Akira não o comparar com outros monstros de baixo nível, movidos puramente por instinto, pois ele é um ser de intelecto superior, criado pelo próprio Lorde Demônio. Akira responde que isso não faz diferença, pois após o último golpe, o gato não poderá revidar. O gato não se importa com a morte, mas tem uma mensagem para Akira antes de morrer. Ele se levanta, exala uma aura ameaçadora e diz que o Lorde Demônio o espera em seu castelo, situado no fundo do continente demoníaco Vulcano. Essa mensagem deixa Akira desconfiado e ele pergunta como o Lorde Demônio sabe dele e por que quer que ele vá ao castelo. O gato responde que o Lorde Demônio é um ser muito além de sua compreensão, então ele não pode dizer mais nada. Depois, deita-se no chão, dizendo para Akira matá-lo, mas ele recusa. O gato o provoca, dizendo para parar de fingir ser legal, pois humanos consideram todos os demônios e monstros seus inimigos, então faria sentido matá-lo logo. Akira discorda, pois para ele, o verdadeiro inimigo é o rei, e ele não acredita que os demônios sejam seus inimigos. No entanto, Amélia lembra que a porta da sala do chefe não se abrirá a menos que eles matem o chefe ou o chefe os mate. O gato concorda, perguntando se Akira planeja morrer de fome ali. Ele questiona por que Akira não quer matá-lo, e a resposta é simples e surpreendente. Akira diz que é uma pessoa que gosta de gatos, e ao contrário de outros monstros, o gato preto pode falar com ele. Ele acredita que deve haver uma brecha que permita sair da sala do chefe sem matá-lo. Amélia recorda que há outra maneira. Se Akira formar um pacto com o gato e aceitá-lo como seu familiar, ele deixará de ser reconhecido como um monstro-chefe, e a porta se abrirá. O gato ri da ideia, dizendo que apenas um usuário de magia experiente, com grande controle sobre mana, pode realizar o ritual, e Akira não tem essa capacidade. Amélia discorda, revelando que Akira já superou o limite necessário para o ritual. Ela lembra que Akira separou sua mana do corpo para confundir o gato anteriormente, algo que apenas o primeiro herói fez antes. Amélia está confiante de que Akira pode realizar o ritual, mas não tem certeza se ele terá sucesso. Ele pergunta o que acontece se falhar e o gato responde que um deles morrerá. Ou, no pior caso, ambos podem perder a vida. Akira está disposto a correr esse risco e o gato não entende por que ele faria isso. Ele diz para prosseguir, pois não se importa com a morte. Akira se irrita com a indiferença do gato em relação à vida ou à morte. O gato responde que viver mais tempo não lhe trará alegria, e Akira decide tentar fazê-lo mudar de ideia. Mais tarde, ele pergunta a Amélia como realizar o ritual. Ela explica que o primeiro passo é dar um novo nome ao gato. Akira o nomeia Yoru, por causa de seu belo pelo que lembra o céu noturno. O gato não reage ao nome, e Akira passa para o próximo passo, que é despejar mana na pata do gato. Amélia avisa que não há volta depois que ele começar a despejar mana, e se ele falhar em controlar o gato, pode perder a vida. Akira está confiante de que terá sucesso. Ao começar a despejar sua mana na pata do gato, ele sente uma onda poderosa o engolindo. Ele percebe que isso é o que está dentro do gato, mas de repente se vê caindo em direção a uma cidade em chamas. Akira fica horrorizado ao ver a cena terrível e nota Yoru devastando a cidade, matando qualquer um que tente escapar. Ele tenta deter Yoru, mas o gato o ataca com sua mana sombria, causando sérios danos. Ao se levantar, Yoru diz para ele parar de hesitar e matá-lo, pois é a única maneira de sair daquele lugar vivo. Akira ainda não consegue atacar o gato, então Yoru começa a atacá-lo novamente, o acertando com suas garras poderosas. O dano que Akira sofre no mundo dos sonhos começa a afetar seu corpo no mundo real, e ele finalmente decide revidar. Ele joga sua adaga contra Yoru, que a desvia facilmente e começa a carregar seu poder sombrio para encerrar a batalha rapidamente. Akira avança, mas em vez de atacar, se deixa ser perfurado pelas garras de Yoru. O gato fica atônito com a ação e pergunta o que ele está tentando fazer. Akira responde que não quer matá-lo e sabe que Yoru também não quer matar ninguém. Yoru diz que é um monstro, e mesmo sendo inteligente, seu instinto o manda matar qualquer um em seu caminho.
Akira sabe que Yoru está cansado de matar, então diz que ele não precisa mais lutar contra seus instintos sozinho. Ele segura suas garras, prometendo cuidar dele e garantir que ele nunca mais precise fazer algo assim. Lentamente, o mundo dos sonhos começa a desaparecer, e à medida que Yoru começa a confiar nele, transforma-se em um gato de tamanho normal e encontra conforto nos braços de Akira. O sol nasce no mundo dos sonhos, refletindo a paz que Yoru sente nos braços de Akira. Com isso, Akira retorna do mundo dos sonhos e, ao perceber que o ritual do pacto funcionou, toca Yoru para confirmar. Uma marca dourada aparece nas costas de sua mão, e a marca vermelha na testa de Yoru também se torna dourada. Amélia explica que isso é a marca do sucesso do pacto, e agora a alma de Akira está ligada à do gato. Yoru acorda e comenta que agora está curiosa para ver até onde Akira irá. Ela o aceita como seu mestre e jura sua vida a seu serviço. Amélia se apresenta e Yoru responde que, como companheira de seu mestre, ela também tem seu respeito. Nesse momento, um círculo mágico aparece no chão, indicando que o chefe foi derrotado. Akira parece perdido em pensamentos e diz que gostaria de avançar para o próximo andar, mas Yoru está ferida. Yoru responde que a porta permanecerá aberta até que a usem, então não há pressa. Ela decide descansar um pouco para se recuperar, e Amélia sugere que usem esse tempo para se conhecerem melhor. Yoru concorda imediatamente, e Akira fica discretamente surpreso com a rapidez com que ela mudou de personalidade. Por outro lado, Satou e seu grupo chegaram a um país fundado por um herói convocado da Terra, assim como eles, e ficam impressionados ao ver que o país é exatamente como o Japão histórico. Tudo ali parece familiar, e eles começam a relaxar antes de discutir seus planos futuros. Satou diz que a primeira preocupação é o dinheiro, pois estão há um mês de ficarem sem fundos e sem teto. Um dos membros sugere se tornarem aventureiros, pois é o melhor trabalho para eles. E Satou concorda. Ele passa para o próximo tópico, que é a coleta de informações. Ele sugere encontrar alguém que saiba muito sobre esse mundo e procurar livros com informações valiosas. Outro garoto suspira, desejando que haja um livro que ensine como voltar para a Terra, mas Satou acredita que derrotar o Lorde Demônio é a melhor chance de conseguirem isso. Ele acha que apenas o rei e a princesa podem saber como mandá-los de volta. E embora sejam cruéis e malignos, precisam conquistá-los derrotando o Lorde Demônio. Satou declara que assim que tiverem fundos e informações suficientes, seguirão direto para o continente demoníaco. Mas Kioski discorda, acreditando que deveriam se reunir com Akira antes de ir para lá, pois sua intuição diz que Akira está ficando mais forte muito mais rápido que todos eles, e eles precisam dele no time. Alguns membros concordam com Kioski, enquanto outros ainda acham que Akira é o assassino do comandante Sara. Uma pequena discussão começa sobre esse assunto, mas as garotas intervêm para mediar. Elas perguntam a opinião de Satou, já que, como líder, ele toma a decisão final. Satou concorda com Kioski e acredita que Akira já é mais forte que eles, mas duvida que possam trabalhar com ele. Ele diz que Akira não gosta de se envolver com outras pessoas, e apesar de serem colegas desde o jardim de infância, Akira nunca o cumprimentou. Todos ficam chocados ao ouvir isso, e até Kioski concorda que Akira não é exatamente um jogador de equipe. Satou diz que, segundo as lendas, apenas a espada sagrada empunhada pelo herói pode derrotar o Lorde Demônio. Então ele precisa se tornar forte o suficiente para cumprir seu papel. Ele acredita que mesmo que encontrem Akira, ele não concordará em trabalhar com eles se forem fracos demais. Então, decide esperar por ele nesse país enquanto todos trabalham para aumentar sua força. Enquanto isso, Amélia conta a Akira e Yoru sobre seu passado. Ela foi expulsa de seu país pela própria irmã, e seus homens estavam determinados a matá-la. Eles a encurralaram perto de um penhasco, e ela usou sua magia de gravidade para cair no rio abaixo, que a levou com segurança. No entanto, ela estava ferida e cansada, e um slime preto aproveitou sua fraqueza para engoli-la inteira. A próxima coisa que soube foi que estava na masmorra e Akira tinha acabado de resgatá-la. Ele sente pena dela ao ouvir a história, mas Yoru aponta falhas. Ela observa que slimes não comem pessoas, e mesmo que um tivesse engolido Amélia, ela teria sido digerida antes de ser resgatada. Amélia também não entende, mas está grata ao slime que a levou até Akira. Ele diz que ela deveria voltar e tentar resolver as coisas com sua irmã, mas Amélia já desistiu, sentindo que não pode enfrentar sua irmã. Akira insiste que as coisas vão se resolver de alguma forma, pois são família. Ele conta que também tem uma irmã, e embora ela seja atrevida o tempo todo, ele se importa muito com ela. Amélia e Yoru perguntam se ele quer voltar
voltar ao seu mundo para encontrar sua família. E Akira afirma que sim, mas antes disso tem algo a fazer. Ele começa a falar sobre Saran, o homem que o ensinou a viver nesse mundo, e fica furioso ao pensar nas pessoas que o mataram. Ele jura matar o rei e a princesa por assassinarem Saran, e seu instinto assassino faz Amélia e Yoru tremerem de medo. Amélia grita seu nome, o tirando de sua fúria assassina. Depois que ele se acalma, Amélia e Yoru dizem que conhecem o nome de Saran, pois ele era um famoso comandante de cavaleiros. Akira percebe que o clima está muito tenso, então tira sua luva e, movida por seus instintos felinos, Yoru tenta pegá-la. Akira fica feliz ao ver que o truque que funcionava com os gatos de rua em sua casa também funciona com um gato monstro. Amélia também quer tentar, e logo Akira e Amélia começam a acariciar Yoru, aproveitando a textura macia e felpuda de seu pelo. Yoru diz a Akira para levar isso mais a sério, pois suas almas estão ligadas, e se um deles morrer, o outro também morrerá. Akira sabe disso, mas está apenas feliz por ter um familiar felino. Amélia diz baixinho que está com ciúmes, pois também queria ser capaz de conversar com Akira através de telepatia. Depois de se divertirem, eles decidem sair da masmorra. Akira pergunta a Yoru aonde o círculo mágico de teletransporte os levará, mas a gata não faz ideia. Ela diz que apenas um punhado de demônios ainda conhece a arte de criar círculos mágicos, e Akira decide encontrá-los e fazê-los trabalhar para ele quando chegar ao continente demoníaco. De repente, Amélia lembra de uma história sobre círculos mágicos azul claros que levam as pessoas ao lugar que desejam, e se várias pessoas entrarem, ele reage apenas ao desejo de uma delas. Akira diz que isso pode ser um problema, mas Amélia o tranquiliza, dizendo que irá a qualquer lugar desde que seja com ele. Akira não pensa muito sobre a declaração dela e entra no círculo mágico, imaginando se ele pode levá-lo de volta à sua família, mas afasta esse pensamento, pois sua vingança vem primeiro. Com isso, o círculo mágico se ativa e o grupo é teletransportado para uma floresta, de onde podem ver uma árvore gigantesca. Amélia fica em choque ao ver a árvore que Yoru reconhece como a Árvore do Mundo. Ela diz que estão na Floresta dos Elfos, e embora Amélia não acredite que acabaram ali, Akira acha que é um bom lugar para estar. De repente, um elfo escondido na árvore atira uma flecha em Amélia, mas por sorte, Akira percebe a tempo e atira do caminho. Ele avança contra o arqueiro, desviando sua flecha com a adaga e rapidamente o imobilizando no chão. Amélia identifica o elfo como Liam. Ele diz que não esperava encontrar a traidora quando veio investigar a luz naquele local e manda Amélia fugir se valoriza sua vida. Akira o nocauteia, pois não está interessado em suas acusações, mas percebe que foi lento demais, pois os elfos já os cercaram. A irmã de Amélia, Kílica, está lá para liderá-los pessoalmente e diz a Amélia que ela vai morrer, agora que voltou ao país por vontade própria. E assim termina o episódio 3.